Então, nós vamos ler no livro de Evangelho de João, tá? Capítulo 6, versículo 60, está escrito assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, se algum obreiro puder ajudar a irmã, amém? A respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Vamos começar novamente. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, aqui estamos diante da tua presença, Pai. Toda honra e glória ao teu santo nome, Senhor. Pedimos a ti que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, Pai querido, a tua palavra, Senhor, que produz efeito para as nossas vidas, Senhor. A tua palavra, Senhor, que traz libertação pelo ouvir, Pai querido. Então nós estamos aqui sedentos de ouvir a tua palavra, Senhor, para que o Senhor venha tratar conosco, Senhor amado, e fazer a tua vontade e o teu querer nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa palavra, ela me chama muita atenção, porque, antes desse acontecimento, desse fato, que tem por texto básico, que Jesus é abandonado por muitos discípulos, e a confissão de Pedro. Jesus, ele acaba de fazer um discurso, e ele começa a contar para os seus discípulos o que ia acontecer, E aqueles discípulos, eles começam a prestar atenção, e eles começam a ficar um pouco escandalizados com aquilo que Jesus estava falando, porque se a gente for prestar atenção no versículo 51, 52, 53, ele começa a falar que ele era o pão vivo que desceu do céu. E se você prestar atenção também, ele fala que, Jesus no versículo 53 está dizendo assim: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Aqueles homens que estavam ali, eles não estavam compreendendo nada que Jesus estava falando. Eles estavam ali ouvindo Jesus falar, mas eles não compreendiam o que ia acontecer. Eles não tinham entendimento. Imagine o que aqueles homens entenderam naquela hora. Não, esse homem está maluco, ele está falando que a gente vai comer a carne e vai beber o sangue dele, né? Que é isso? Que história é essa? Que coisa esquisita é essa? E eles começaram, né, provavelmente um olhar para o outro e falar: não, esse negócio está estranho, né? Jesus está falando que a gente precisa comer, né, a carne, beber o sangue. E, né, quem come a minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna, né, e ressuscitará no último dia. É uma coisa assim meia estranha de se entender para uma pessoa racional, né? Porque naquele momento Jesus estava pregando para aqueles discípulos, mas aqueles discípulos estavam totalmente racionais. Eles não estavam compreendendo o que Jesus queria dizer com aquilo, o que Jesus estava querendo avisar para eles. Jesus estava simplesmente preparando eles para o acontecimento, mas eles estavam com a mente fechada, eles estavam distraídos, dispersos, eles não estavam prestando atenção na profundidade daquilo que Jesus estava dizendo que ia acontecer. E muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor dessa maneira. Nós estamos totalmente distraídos, dispersos, né? Eu estava aqui louvando, estava vendo gente conversar, estava vendo gente andando para lá e para cá. E isso, irmãos, incomoda, porque a gente vê que as pessoas não estão absorvendo o que está acontecendo no culto. Quando nós entramos para dentro desta casa, o Senhor está dizendo para nós tirarmos a sandália dos nossos pés, porque onde nós pisamos é santo, onde nós adoramos o nome do Senhor é um lugar santo, é um lugar de reverência. Nós precisamos reverenciar o Senhor quando nós entramos por estas portas. Nós precisamos levar as coisas de Deus mais a sério. As coisas de Deus não é brincadeira. Eu quero dizer para você, naquele momento que o Jesus estava ali trazendo aquele discurso, né? Muitos começaram a ir embora, muitos começaram a deixar Jesus ali falando sozinho. A palavra de Deus diz que os próprios discípulos não aceitaram aquele discurso. Olha que interessante, se fosse pessoa do mundo, né? Se fosse alguém que estava ali com Jesus, se fosse os fariseus, né? Se fosse os judeus ali não convertidos, né? Que eles ainda não eram convertidos na época, né? Não tinha ainda acontecido a morte e a ressurreição de Cristo, mas eles estavam ali, aqueles discípulos, eles começaram a ir embora, eles não aceitaram o que Jesus estava propondo, o que Jesus estava avisando. Muitas vezes acontece isso na nossa própria vida, com os nossos próprios filhos. Muitas vezes a gente chega e fala: olha, não faça isso, não faça assim, né? Olha, é melhor você fazer assim. A gente está instruindo porque a gente ama, a gente tem um cuidado, e a gente quer que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. A gente quer que as pessoas sejam bem-sucedidas, e a gente fala: olha, não faz assim. E quando a gente vai ver, né, o filho está fazendo exatamente da forma que a gente falou: não faça, né? Então Jesus, ele estava ali instruindo o povo, preparando o povo para que o povo ficasse atento aos acontecimentos. E aquele povo estava simplesmente virando as costas para Jesus e indo embora. Não está diferente nos dias de hoje dentro das igrejas. Eu estava hoje, a hora que o Senhor me deu essa passagem, hoje eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, não está diferente hoje dentro das igrejas. As pessoas não querem mais discurso pesado, as pessoas não querem mais ministração pesada, as pessoas querem, né, que a ministração lisonjeie o coração. As pessoas querem ouvir assim: olha, você é importante, olha, você é querido, você é isso, você é aquilo, olha, Deus te ama. Claro que Deus te ama, o Senhor é o Deus de amor, Ele não muda com a palavra dEle, Ele vai continuar te amando. Mas acontece que o Senhor, Ele não ama o pecado, Ele abomina o pecado. Então o que acontece? Hoje em dia as pessoas, elas estão procurando facilidade, e a facilidade, ela não vai levar ninguém para o céu, igreja. Ninguém para o céu. A facilidade, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer muitos serem somente chamados e não escolhidos.
Então, enquanto o Senhor está cuidando de nós, enquanto o Senhor está nos instruindo na palavra, enquanto o Senhor está nos orientando, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor ainda está ministrando nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. E aqueles homens, eles começaram a ir embora, mesmo ali vendo Jesus. Provavelmente já tinha visto cura, já tinha visto milagres acontecer, já tinha visto os sinais do Senhor, né, que Ele era o Messias, que Ele era o Jesus que, né, ia morrer pela humanidade, que era o último sacrifício, porque Jesus Ele veio como o último sacrifício, mas eles não quiseram ouvir. Hoje em dia o que acontece? Nós temos visto que muitas igrejas, muitos lugares estão pregando, né, aquilo que a pessoa quer ouvir. É como o pastor fala, é um fast food, né? E geralmente você chega num restaurante e você escolhe o teu prato, né? Você pede o teu prato, você fala, olha, me dá o cardápio. Aí a pessoa vai te dar o cardápio. E quando te entrega o cardápio, você vai escolher aquilo que você quer comer. E geralmente as pessoas comem aquilo que elas querem. E infelizmente tem muitos líderes hoje em dia que estão oferecendo o alimento que as pessoas querem comer. E na verdade nós precisamos comer aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Porque lá no livro de Apocalipse está dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quando nós ouvimos o que o Espírito diz à igreja, nem tudo que nós ouvimos vai nos agradar, a não ser que nós não queremos subir para o céu. Porque quando Jesus estava trazendo o discurso para os discípulos, Ele falou das bem-aventuranças, mas Ele falou também de todos os tempos que o povo viveria na terra. Quando Jesus estava pregando, Jesus falou: olha, neste mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo. E o evangelho que está sendo pregado é: vamos para Jesus, que a tua vida vai mudar, a tua vida vai ser outra, você vai ser diferente, nunca mais você vai ser o mesmo. Com certeza você nunca mais vai ser o mesmo, se você verdadeiramente se arrepender, se você verdadeiramente entregar o teu coração ao Senhor, se você aceitar descer as águas do batismo, se você cumprir com a palavra da forma que tem que se cumprir. Caso contrário, nada vai mudar na tua vida. A palavra de Deus na nossa vida, né? Eu estava lendo um texto esses dias, até compartilhei com os irmãos, né? Que a igreja, né? Ela pode ser bênção para nós, ou ela pode ser maldição. Eu compartilhei esse texto esses dias, por quê? Porque se nós estivermos dentro da casa do Senhor, em obediência à palavra de Deus, é bênção para nós. Mas se nós não quisermos obedecer à palavra de Deus, não é bênção para nós. Porque a desobediência, ela causa consequências na nossa vida. E nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui para você obedecer o pastor, a pastora. Eu estou dizendo para você obedecer a palavra de Deus. Qualquer um que subir nesse altar para ministrar a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Porque o que a gente tem visto que muitos lugares têm pregado heresias, têm pregado coisas fora da palavra de Deus, e a palavra de Deus fala assim: qualquer um que tirar ou acrescentar alguma coisa da palavra de Deus, que seja anátema, que seja maldito. Isso é a Bíblia que está dizendo, irmãos. Então o que acontece? Quando nós estamos diante do Senhor, para nós estarmos conforme a vontade de Deus, nós temos que ler e conhecer a palavra. A palavra tem que ser um livro que nós venhamos ter amor, carinho, dedicação. Se você ainda não se apegou à Bíblia, comece a se apegar à Bíblia. Porque a Bíblia fala, a própria palavra de Deus fala assim: vós examinais as Escrituras, porque eu tenho o que nelas? Palavras de salvação. É necessário nós conhecermos a palavra de Deus, porque nelas tem palavra de salvação. E como se não bastasse, Jesus olha para eles, para os 12, porque os outros foram sumindo, foram saindo. E Jesus olha para aqueles discípulos e fala para eles assim: olha, vocês também querem ir? Porque eles olham e falam assim: não, vamos embora,
esse discurso é muito duro. Vamos embora, não quero ouvir isso não. Eu não quero saber disso não. Não quero saber de palavra pesada, não quero saber de palavra... Não quero saber. E Jesus olha para os discípulos e fala: vocês também querem ir? E Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Naquele momento, por mais que aquela palavra de Jesus, aquele discurso de Jesus fosse pesado, aqueles discípulos que ficaram sabiam que somente Jesus tinha as palavras de vida eterna. E o que você tem ouvido do Senhor? O que mais tem movido o teu coração? As palavras de vida eterna ou as palavras de abundância? A palavra de vida eterna ou as palavras de enriquecimento terreno? Porque o que nós precisamos é nos enriquecer espiritualmente. Se nós estivermos em primeiro lugar buscando o reino de Deus e a sua justiça, que é a palavra do Senhor que diz: busque o reino de Deus e a sua justiça. O que nós estamos buscando primeiro? Lembra que lá atrás eu falei para os irmãos assim: olha, eu vou deixar para os irmãos dar uma saudação sobre o versículo: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Foi poucos os que vieram aqui na frente para comentar sobre esse versículo, porque nós precisamos tratar isso no nosso coração. O que tem dentro de nós? Tesouro terreno ou tesouro celestial? O que mais está agindo dentro de nós? O que mais tem dentro de nós? Porque nós precisamos ter esse cuidado. Irmãos, se eu quisesse pregar heresia para encher esta igreja, eu ia pregar heresia para encher essa igreja. Mas sabe por que eu não faço isso? Porque eu quero ir para o céu e eu quero levar uma multidão comigo. Eu quero levar uma multidão comigo. Ainda se não for uma multidão, mas que sejam poucos, mas que esses poucos eu possa apresentar para o Senhor, e o Senhor falar: ó, vinde benditos de meu Pai. Não me preocupo não, de multidão não. O importante é que alguns estejam aqui, estejam aceitando o discurso. Porque ouvir o que lisonjeia o coração não vai levar ninguém para o céu. Não vai levar. É bom a gente ouvir uma palavra de vez em quando, né? De exaltação. Mas nem sempre o Senhor, Ele está querendo exaltar. Porque eu já vi pregadores, eu já vi pessoas profetizando na vida de pessoa que estava tudo torta, e falando para a pessoa: não, Deus é contigo. E eu falei: Jesus amado. E a pessoa, sabe o que acontece? A pessoa fala: não, Deus é comigo, eu estou no pecado, Deus é comigo, eu estou fazendo coisa errada, Deus é comigo. E é um espírito de engano que está agindo, para a pessoa achar que ela está bem com Deus, quando na verdade ela está precisando se arrepender. E isso é muito sério. E aqui, se a gente for continuar a palavra de Deus aqui, se você for prestar atenção aqui no capítulo 7, além dos discípulos que não acreditaram em Jesus, além dos discípulos que não estavam aceitando o discurso de Jesus, os próprios irmãos de Jesus, olha para ver, os próprios irmãos de Jesus não creram nele. Olha que interessante. Sabe aquela passagem que Jesus fala assim: olha, que o profeta não tem honra na sua terra? Jesus, ele falou isso porque os próprios irmãos dele não acreditavam nele. Aqui no capítulo 7 está escrito assim: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disse-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus:
ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, e eu subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Olha que interessante, né? Ele mesmo está dizendo aqui, na palavra dele: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto testifico que as suas obras são más. Olha que interessante, Jesus, ele não temia não, igreja. Ele não estava preocupado em agradar homens não, ele queria simplesmente falar: olha, tem que arrepender sim, tem que amar sim, tem que liberar perdão sim, tem que ter comunhão sim. Se você quiser ver o reino de Deus, não é de qualquer maneira, você vai ter que se colocar na posição sim, você vai ter que ouvir palavras duras sim, você vai precisar ser repreendido sim. Ele estava aqui dizendo, ele era odiado por causa disso. E por causa disso, muitas vezes, a gente vê as pessoas indo e vindo, porque não quer ser repreendido, não quer correção, não quer a palavra de Deus. Essa é a verdade. Mas se você precisa da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, né, que você venha a cada dia se colocar na posição que o Senhor te quer, que você venha a cada dia se arrepender. Irmãos, não é porque eu sou pastora que eu não dobro meu joelho todos os dias e clamo pela misericórdia de Deus, não. Eu que tenho que clamar mais, eu que tenho que pedir mais pela misericórdia de Deus, porque tudo que a gente fala aqui na frente é uma responsabilidade muito grande. E não só a responsabilidade, mas eu estava falando, né, conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa falou para mim assim: ah, não, mas eu acho que eu não sei lá, eu não consigo pregar, eu não acho que não prego bem. Eu acho que eu não prego bem a palavra. Aí eu peguei e falei para a pessoa assim: você acha que Deus vai deixar você se gloriar? Né? Você acha que Deus vai deixar você se gloriar? Sair da igreja assim, com o peito cheio, falando: não, hoje eu trouxe uma ministração ali que arrasou. Não, nós não temos o eu em nós. Nós vivemos para o grande eu sou. Nós mesmos não somos nada. E ai de nós, se o Senhor não quiser dar uma palavra para que nós venhamos ministrar aqui. Ai de nós, se o Espírito Santo de Deus não quiser falar através da nossa boca. Ai de nós, se nós não pregarmos a verdade. Ai de nós, se nós continuarmos passando a mão no pecado. Ai de nós, se nós não tomarmos uma posição diante do Senhor. Ai de nós. Porque Jesus, ele falou sobre o templo dos ais também. E eu quero dizer para você: ai de nós, se nós não estivermos preparados. Porque o tempo está chegando, a vinda de Cristo está muito próxima. Não dá mais tempo de você achar que você vai dar uma voltinha, que você ainda tem tempo. Ah, não, ainda tenho tempo, ainda dá para me fazer alguma coisa. Irmãos, faz 2 semanas, acho que é dois sábados, que nós enterramos uma prima, né, Marcão? Nós enterramos uma prima nova, com 38 anos, 37 anos. É difícil, não é? Nós estávamos ali no velório com muitas pessoas ali, e aquelas pessoas estavam ali olhando, tudo provavelmente refletindo, porque quando vai para o velório fica pensando, né? Poxa vida, eu devia perdoar mais, eu devia amar mais, eu devia fazer mais isso, eu devia fazer mais aquilo. Irmãos, isso na verdade não é só num velório que a gente tem que refletir sobre isso, não. E isso todos os dias a gente tem que refletir. Nós temos que olhar para nós todos os dias. Não é só no dia da Santa Ceia que nós temos que nos examinar, é todos os dias nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que precisa ainda de conserto. O que ainda precisa ser mudado? O que ainda nos dá o risco de perder a salvação?
Porque eu acredito que o nosso objetivo de ficar a vida toda dentro de uma igreja é esperando a salvação, a vida eterna. Ou não? É claro que tem aqueles que entram na igreja, como eu já vi, entram na igreja porque quer ser rico, quer ser famoso, quer ser rico, quer ser não sei o quê. Eu já vi. Mas e você? E eu? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós temos buscado neste lugar? Palavras de vida eterna? O que nós queremos? Palavras de vida eterna? Então palavras de vida eterna vai ter vigia, se arrependa, viva com Deus, toma cuidado, fuja do pecado, fuja da aparência do mal, portai-vos de um modo que não deis escândalo. Tudo isso, irmãos, faz parte da palavra de vida eterna. Tudo isso é o que vai fazer um diferencial para que você tenha uma vida de caráter. A Bíblia fala que nós devemos caminhar com o caráter de Cristo. E como que é o caráter de Cristo? Olhando para nós hoje, será que nós temos andado com o caráter de Cristo? Ou como diz Paulo, será que um tem mordido o outro? Né? Porque Jesus falou assim, olha, quem não comer da minha carne e do meu sangue, mas tem infelizmente, dentro das igrejas hoje em dia, muitos estão mordendo um ao outro, odiando um ao outro, tendo raiva, rancor, ódio, inveja, tudo isso, irmãos. E tudo isso precisa ser mudado em nós. Tudo isso necessita ser mudado em nós. Se não houver arrependimento, irmãos, as pessoas falam assim, olha, dá uma chance para Jesus. A pregação hoje, até a pregação hoje em dia, para a gente ganhar uma vida lá fora, está mudado. Para levantar o ego está assim, olha, dá uma chance para Jesus. E aí eu chego na pessoa e falo assim, olha, dá uma chance para você mesmo. Irmãos, Jesus não precisa de uma chance. A chance, Jesus, Ele já fez o sacrifício perfeito, que foi morrer na cruz do Calvário pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, pelas nossas pisaduras, pelos nossos castigos. Ele morreu na cruz do Calvário por tudo isso, tudo que tinha que cair sobre nós. Ele já morreu na cruz do Calvário. Agora quem que precisa de uma chance? Eu e você. Quem que precisa da misericórdia de Deus? Eu e você. Quem precisa de cura? Eu e você. E ai de nós, se um dia a gente não tivesse sido doente, não é? Ai de nós, porque Jesus falou assim, os sãos, eles não precisam de médico. Ai de nós, se nós não tivéssemos precisado de um médico. Com certeza a gente não estaria aqui ouvindo a palavra do Senhor. Com certeza a gente não estaria aqui ouvindo e aguardando a volta do Senhor Jesus como Salvador. Com certeza eu e você estaríamos condenados. Porque o que acontece? O Senhor estava revelando no meu coração hoje. Eu estava fazendo uma apostila de estudo, de discipulado. E o Senhor estava revelando no meu coração hoje. Irmãos, a condenação ainda está de pé para todo aquele que nele não crer, para todo aquele que nega o nome do Senhor Jesus como Salvador, que não acredita, ele já está condenado. A condenação ainda a salvação é somente para aquele que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que acredita, aquele que declara com a boca, conforme Romanos capítulo 10, se com o seu coração crer e com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. Com o coração crê,
e com a boca se confessa. Para quê? Para que a justiça de Deus se manifeste na minha e na tua vida. A justiça de Deus é o quê? Por que justiça, irmãos? Por que justiça? Porque alguém teve que levantar. Alguém teve que levantar para nos dar o devido valor. Alguém teve que olhar para nós. Porque lá no livro de João, capítulo 3, está dizendo assim, Evangelho de João, capítulo 3, está falando assim, olha, está dizendo assim, ele veio para os que eram dele, mas os que eram dele não o receberam, mas a todos quanto receberam, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí é onde entra nós. O Senhor, Ele fez isso para que hoje eu e você tivéssemos essa oportunidade de ter a chance da salvação e da vida eterna. Mas não pense você que somente frequentar uma igreja é a certeza da tua salvação. Não pense você tira esse engano do teu coração. Somente frequentar uma igreja não é a certeza da salvação, mas a vida com Deus é a certeza da salvação. A vida com Deus é a certeza da salvação. Não deixa o inimigo te enganar. Não deixa o inimigo colocar palavras na tua cabeça. Ah, não, eu já tá tudo certo. Não, já deu tudo certo. Não, eu já confessei Jesus, já desci as águas do batismo, está tudo certo. Não deixa o inimigo colocar esse engano no teu coração. Mas se arrependa dia após dia. Dia após dia. Se arrependa. Porque o reino de Deus está próximo. A vinda do Senhor Jesus está próxima. E o Senhor diz que é para nós tomarmos cuidado para que ninguém venha ser pego desapercebido. Mas eu falei lá no velório da minha prima que Jesus ele tem voltado para muitos e muitos não têm percebido. Muitos têm fechado os olhos e têm partido no abrir e piscar de olhos e não têm percebido. Então que nós estejamos com a nossa vida no altar todos os dias, irmãos, porque nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Mas quando o Senhor nos chamar, que nós venhamos estar prontos. E que a nossa frequência na igreja, a nossa vida com Deus não seja algo que a gente fez que não valeu a pena, mas que nós venhamos fazer valer a pena. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor me deu. Que você não seja esse discípulo que volte atrás por causa de um duro discurso, mas que você esteja pronto para ouvir a palavra de Deus, independente da forma que ela vier para a tua vida, porque da forma que ela vier, ela vai vir como cura para o teu coração, para a tua vida espiritual, para o teu espírito. Ainda que a tua carne rejeita, o teu espírito esteja pronto. Amém, igreja? Ainda que a tua carne rejeita, que o teu espírito esteja pronto para ouvir a palavra de Deus. Aleluias.